Boa tarde, turminha. Meu nome é Regiane, sou professora de História e nós vamos começar o dia de hoje explicando o que é essa matéria, que se chama História. Parece muito óbvio, mas a maioria das pessoas tem muita dificuldade em saber ou explicar o que você estuda em História. Então, nossa primeira aulinha, a gente vai ver o que é História. Então, o que é História? A história, a primeira coisa que a gente vai ver, que a história é uma ciência que estuda o homem ao longo do tempo. Então, desde quando o homem surgiu na Terra até os dias de hoje, é a proposta da história a estudar. E quando eu falo homem, é a raça humana, homens, mulheres, crianças, adolescentes, adultos, pessoas mais idosas. Então, vai estudar o homem ao longo da sua vida. Então, eu costumo falar que o historiador é aquela pessoa que gosta muito de falar sobre todas as pessoas, tudo o que elas fazem, tudo que elas já fizeram. Então, nessa aula, nós vamos ver tudo o que o homem já fez, desde quando ele surgiu, até mesmo como ele surgiu, quais são as hipóteses de como o homem surgiu na Terra, até os dias de hoje. E por que a gente fala que a história é uma ciência, né? Professor, eu pensei que só química, física, biologia fosse uma ciência. Não, história também é uma ciência. Por quê? Todas as matérias que vocês têm na escola, na verdade, elas são uma ciência. Tudo que se propõe a ser um estudo é uma ciência. Então, a língua portuguesa, por exemplo, é uma ciência, a matemática é uma ciência. E como toda ciência, todas as matérias que vocês têm um objeto de estudo. Então, o que é uma ciência? A ciência é um tipo de conhecimento que a gente busca para compreender verdades e leis naturais, para explicar como que funcionam as coisas, como que funciona o universo, por que nós vivemos em sociedade, por que, por exemplo, nós nascemos no Brasil, por que o Brasil fala a língua portuguesa, por que nós gostamos de comer arroz e feijão, batata e bife. Então, a história é a ciência que vai estudar o homem, tudo que o homem faz, o que o homem come, como que o homem se veste, como que o homem se comunica, como que o homem vive ao longo de todo o tempo. Mas, professora, que tempo é esse? Eu vou estudar desde a época dos meus avós, desde a época dos meus bisavós. O que a gente vai estudar sobre o homem? A gente vai estudar tudo sobre o homem ao longo do tempo, desde quando o homem surgiu na Terra até os dias de hoje. Para isso, a gente vai usar um fator muito importante, que é o tempo. E o que é o tempo? O tempo é a duração dos fatos. O tempo é o que determina o momento, é o que determina, por exemplo, quanto tempo a gente vai ficar aqui nas aulas, que hora que você entra na escola, que hora que você sai da escola, qual que é o dia do seu aniversário, que data que nós comemoramos o Natal ou a Páscoa. Então, o tempo é uma medida que determina alguns momentos, períodos, épocas, horas, os dias, as semanas, os séculos. Então, eu posso perguntar para vocês, por exemplo, quantos anos tem um século? Um século tem 100 anos. Quantas horas tem um dia? Um dia tem 24 horas. Quantos dias tem uma semana? Uma semana tem 7 dias. Quantos dias tem um ano? Um ano tem 365 dias. Então, o tempo é a forma com que a gente divide tudo o que já aconteceu no nosso planeta, tá? Então, a gente vai usar o tempo para contar histórias. Se você for prestar atenção, tudo que a gente faz, a gente usa o tempo. Então, a gente tem um tempo para comer, a gente tem um tempo para se divertir, a gente tem um tempo para ir para a escola, a gente tem um tempo para ser criança, a gente tem um tempo para nascer. Tudo tem seu tempo. E o tempo na história é algo importantíssimo, porque a história é uma ciência que vai estudar o homem ao longo do tempo, ou seja, ao longo de todos os períodos, ao longo das épocas, ao longo das horas, ao longo das semanas e ao longo dos séculos. Então, o tempo, para nós que estudamos história, é algo muito importante e por isso que a gente vai estudar. E a nossa história, ela foi dividida para a gente estudar.
Se você for ver e parar para pensar em tudo que eu te falei até agora, é muito difícil a gente estudar tudo o que já aconteceu com o homem ao longo do tempo. A gente vai estudar o homem desde quando ele surgiu até os dias de hoje. E se vocês forem ver, é muito tempo, né? São vários e vários e vários anos. Então, o que a gente faz para estudar todo esse tempo nesse período que a gente está aqui na escola? Então, o que a gente faz? A gente vai dividir esse tempo. Ao longo dos anos, a gente aprendeu a estudar história de forma dividida. Quem aqui já assistiu alguma série, alguma novela ou algum filme que foi dividido para conseguir assistir? Por exemplo, séries, elas são divididas em temporadas. Quem aqui gosta de séries sabe que elas são divididas em temporadas. E sabe também que para você entender aquela série de forma bem aprofundada, você tem que começar na primeira parte, né, na primeira temporada e até a temporada que a série se estender. No caso da história, a gente dividiu a história como uma série, em 5 períodos ou em 5 temporadas. E nós vamos estudar ao longo do Fundamental 2 essas 5 temporadas. No seu primeiro ano aqui, você vai estudar a temporada 1 e a temporada 2. Depois, no 7º ano, a 3ª temporada, 8º ano, a 4ª temporada e no 9º ano, a 5ª temporada. Então, nós dividimos a história para se estudar. E o que tudo isso quer dizer? Tudo isso quer dizer que a história é uma ciência que vai estudar o homem, tudo o que ele fez, tudo o que ele deixou de fazer ao longo do tempo, e a gente vai entender tudo o que aconteceu no passado. O termo história também pode significar tudo que o homem fez, tudo que ele arquivou, todas as conquistas que ele conquistou ao longo dos anos. Então, a gente dividiu todos esses anos em 5 períodos, que está aí nessa tabelinha, né? Pré-história, história antiga ou antiguidade, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Mas isso vai ficar para uma outra aula, né? É só importante a gente entender que a gente dividiu a história, que é a gente estudar como surgiu o homem até os dias de hoje, em 5 temporadas. A gente não vai estudar tudo de uma vez. A gente dividiu para ficar muito mais fácil de se entender. Então, o que eu vou pedir para a próxima aula é para vocês fazerem uma atividade bem simplesinha. Vocês pegarem essa tabela que eu acabei de mostrar aqui para vocês e tentarem copiar esses 5 períodos da história, ou numa folha de caderno, ou numa folha à parte, e deixar isso aí a salvo, porque a gente vai usar essa linha do tempo durante um bom tempo para vocês entenderem o que é história. Então, a aula de hoje foi isso. Eu quero que vocês revejam tudo que eu falei, revejam o que é história, e na próxima aula nós todos vamos ser historiadores e vamos entender um pouquinho o que tudo isso tem a ver com a gente nos dias de hoje. Tá bom, turminha? Beijos e tchau, tchau.